Bom, professor, já começo te agradecendo por, por, por aceitar o convite, né? E aqui eu quero tocar em pautas educacionais, sociais e políticos, conforme o senhor uh, e, e respondendo. Eu espero que essa Uhum, conversa seja prazerosa tanto para mim quanto para o meu parceiro que vai entrar daqui a pouco e para o senhor, uhum, que a gente possa uhum. ampliar mais esse diálogo que a gente tem da educação com o cenário social que a gente tem hoje. Eu já começo Certo. perguntando assim, o, se esse cenário, vamos já colocar já para o cenário para o ano que vem, o que o senhor acha que vai mudar em relação à base educacional, tipo, da pré-escola até um nível superior que é a nossa formação, né? Da pré-escola à universidade. Que os caminhos que vão levar, vai ter uma mudança, vão continuar a mesma coisa. O senhor vê ou tem esperança que vá mudar positivamente e, e negativamente? Bem, toda uma mudança, né, que atinge de forma ampla as sociedades, elas levam ao tempo, né? No caso das sociedades democráticas, elas exigem acordos, bastante discussão, né? Elas exigem atualização, né, das legislações que regem os assuntos implicados nessas mudanças. Nós estamos aí prestes, né, já há 2 meses, pouco menos de 2 meses, de começar um novo governo que, nos seus pronunciamentos e também a partir daquilo que o novo presidente, né, nós sabemos, fez nos seus 2 governos anteriores, manifesta o compromisso de investir na educação. Né? No caso da Presidência da República, educação a nível federal. Né? Então, levando em conta aquilo que nós já conhecemos dos governos passados, né, da administração petista, né, sob o nosso novo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a minha expectativa é que ela realmente novos investimentos na educação federal, no caso, educação superior, e uma retomada de programas, né, que foram, infelizmente, removidos do cenário educacional brasileiro pelo atual governo e que eram muito importantes no incremento da pesquisa, para as pesquisas científicas e também para a educação a nível universitário, né? São programas como Ciências Sem Fronteiras, né? Programas de incentivo à entrada de um grupo mais amplo de estudantes nas universidades públicas. A minha expectativa é que esses programas ou programas similares, né, atualizados, sejam retomados de maneira que então nós vejamos, né, com mais esperança a possibilidade de jovens, né, se tornarem referências e lideranças nas várias áreas do conhecimento e também da participação social. O que só é possível à medida em que eles realmente tiverem acesso à formação maior, né, e mais aprofundada. O novo governo eleito do presidente Lula, né, também já manifestou a disposição de sentar para conversar, né, como esperado do governo democrático, com governadores e lideranças, né, ao redor do país, e me parece que essa iniciativa pode trazer bastantes ganhos também à educação em outros níveis, né, tanto em nível fundamental
quanto no ensino médio e também o ensino profissionalizante técnico. Eu vejo com bastante satisfação, né, o futuro que se desenha diante de nós, né, a julgar pelas propostas, né, de campo que foram feitas, e espero que realmente, em termos de educação, mas também nos outros setores fundamentais para o desenvolvimento nacional, né, saúde, né, infraestrutura, que nós realmente tenhamos desenvolvimento, né, e um crescimento maior do país a nível econômico, sem dúvida nenhuma, mas também a nível de pesquisa, a nível, né, de formação pessoal e profissional e qualificação maior do nosso povo. E sim, na verdade, o processo de passada de governo vai ser complicado a gente ver, né? A gente nota isso, sempre a gente notou. Agora, o que o senhor falou de novas lideranças juvenis, né? A gente vê muitos alunos se posicionando hoje em dia, né? Tanto para um lado quanto para o outro. É uma forma válida, né? Tanto que se mantém o diálogo, não saia fora da democracia. Como a gente está vendo hoje em dia esses atos acontecendo, para manter isso na sala de aula vai ser complicado. Olha, de fato nós tivemos aí alguns anos de propaganda maciça, né, de comportamentos e posturas antidemocráticas, né, principalmente confundindo liberdade de expressão, que em estados democráticos deve ser sempre exercida na forma da lei, com caprichos e atitudes, né, ou manifestações de vontade de forma ampla e restrita. Isso não é liberdade de expressão, né? Isso não é expressão de direitos garantidos, né, pela Constituição Federal. Como você disse, o posicionamento político, né, em quaisquer das vias filosóficas e políticas disponíveis, né, que operam dentro do jogo democrático, legítima, porém, eu acho que o maior desafio que nós teremos hoje, em termos educacionais, é justamente uma educação que prepare a consciência política e filosófica para que justamente conceitos como direitos humanos, liberdades fundamentais, liberdade de expressão, participação política, convicções ideológicas, sejam entendidos com clareza, né? E principalmente entendidos na direção de se contribuir para o bem comum e para o fortalecimento das instituições democráticas. Infelizmente, né, nós tivemos nesse atual governo, até antes de começar, manifestações por parte de políticos, né, que procuravam, de certa maneira, caçar o trabalho, né, e o direito dos profissionais de educação
de formarem para uma consciência crítica, uma consciência capaz de analisar e discutir discursos e não simplesmente agir de forma panfletária ou mesmo de forma agressiva, confundindo debate e discussão de ideias com um massacre arbitrário do indivíduo, né, do interlocutor, seja através, né, de recusa ao debate, simplesmente a adoção de táticas intimidatórias, seja através de comportamentos agressivos, né, como xingamentos, como desrespeito à figura do professor, à figura das pessoas responsáveis pela mediação do conhecimento em sala de aula, nas instituições de ensino. Então, me parece que o desafio para esses próximos anos, a nível educacional, do governo, ou dos governos, será realmente fomentar uma ação política capaz de fazer com que se reflita na educação, ou nos processos de aprendizagem, programas para fomentar o desenvolvimento da consciência crítica, né, do debate democrático, né, e da compreensão do que está envolvido na estrutura político-administrativa do país. E sobre o senhor falou que é professor de teologia, né? Estou correto nisso? Isso. Eu lembro que o senhor dava a cadeira de fenômenos culturais religiosos. Sim. O senhor que tem essa base teológica, né? E vendo o que se passa, né? O que os cristãos, né, falam, qual a visão de alguém que tem uma leitura muito ampla e estuda muito essa questão? O senhor enxerga hoje esses dizeres, esse discurso, um discurso que pode se dizer que está na Bíblia, mas de fato como ele é falado, ele não tem aquela, por exemplo, como eu entendo, não tem aquela afeição de mostrar afeto, o amor ao próximo, mas sim o seu próprio desejo, né? Como quer que seja feito. Se eu não entendi errado, quando tu fala em não, me fugiu a palavra, mas não agredir o próximo, não ir contra o próximo. E a liberdade de expressão que a gente tem, creio que desse modo que está sendo feito, foi feito ano passado, né? Botar os seus interesses à frente de tudo, usando uma ferramenta em que diz totalmente ao contrário, né? Se eu não estou enganado, mas chegando à conclusão do meu pensamento, quando tu tende a ver como uma pessoa pensa diferente de ti, tu demonstra teu pensamento, né, de uma forma de diálogo, uma forma cordial, digamos assim. E como é passado hoje, se não for feito do seu interesse, vamos passar para outro motivo, ou outro exemplo de impor a minha ideologia, o meu discurso. Ou é agressão, ou tu fica quieto. Usado muito isso no século XX. Né? Como o senhor vê, entende, já sabendo de tudo isso, estudando muito, o senhor vê da mesma forma ou discorda em tese? Então, a gente precisa compreender, né, que o fenômeno religioso ele é universal
E justamente por ser universal, ele está sujeito às mesmas coisas, aos mesmos elementos constitutivos que todas as sociedades humanas estão sujeitas, né? Ou seja, ao tempo, ao espaço, ao desenvolvimento cultural, à mudança das mentalidades, né? E, principalmente do ponto de vista da condição globalista na qual nós vivemos, o fenômeno religioso também está sujeito à abertura de horizontes por conta do contato cada vez maior de formas diferentes de pensamento. Isso é um ponto. O segundo ponto é que o fenômeno religioso, né, ele pode ser considerado universal porque ele tematiza aquilo que constitui uma das características mais básicas do ser humano, que é a sua necessidade de encontrar o seu lugar no mundo, ou de se reconhecer como sujeito histórico no mundo. E, em decorrência disso, né, todos aqueles elementos, aquelas experiências, aquelas realizações que estão diretamente relacionadas à manutenção da vida, à promoção do indivíduo, à proteção do grupo e ao desenvolvimento da cultura, vão passar necessariamente por essa busca de sentido, ou seja, por essa busca por encontrar o próprio lugar no mundo, né? Então, a partir disso, nós podemos entender que a vivência do fenômeno religioso, por mais ampla e por mais diversa que seja ela converge nas diferentes experiências dos indivíduos ao redor do mundo para um ponto em comum, que é justamente a busca comum do ser humano por encontrar o seu lugar, por reconhecer a si mesmo no mundo, né, na realidade que ele percebe, que ele vivencia, e se sentir ali em paz, realizado e também desafiado a projetar um futuro bom, um futuro significativo para si e para o grupo no qual está inserido, né? Agora, considerando que o fenômeno religioso também é diverso, ele obriga que, principalmente a partir da consciência que nós temos hoje, ele obriga que nós entendamos que as formas de enxergar e de ver o mundo, elas são igualmente diversas, né? E por isso é necessário que a convivência entre as pessoas religiosas seja uma convivência que, por um lado, leve em consideração ou persiga aquilo que seria o ponto de convergência entre todas as experiências religiosas, que é a busca do bem comum para a realização dos indivíduos das sociedades humanas, em comunhão consigo mesmos e com a natureza, e, por outro lado, respeite ou agregue aqueles elementos religiosos e culturais que são diversos e que, por isso mesmo, caracterizam, né, as diferentes identidades religiosas ou não religiosas nas mais diferentes sociedades. Então, diante disso, o que nós temos visto ultimamente, em muitos contextos, é o uso da religião de forma arbitrária, o uso da religião como elemento discriminatório, elemento de imposição de agendas, de concepções culturais igualmente discriminatórias e que tentam manipular o sagrado justamente para impor sobre todos os grupos uma determinada agenda
que responde não àquilo que a religião enquanto fenômeno persegue, que é a vida, que é o bem comum, que é o diálogo, que é a convivência pacífica, que é o reconhecimento, o auto-reconhecimento de si e dos outros no mundo de forma harmoniosa. Mas responde, na verdade, isso que nós estamos vendo, a uma busca de poder. O poder entendido não de forma democrática, mas de forma autoritária, né? De forma autoritária, discriminatória, e que não entende que a experiência religiosa ela é plural nas suas realizações, embora universal na sua realidade, e que essa universalidade não pode ser reduzida a uma das expressões religiosas para subordinar ou submeter as outras a agendas de poder, muitas vezes travestidas de interesses religiosos. Então, todo o uso da religião, e essa é uma consciência que na modernidade, né, ou na pós-modernidade, ou hipermodernidade, seja o nome que se utiliza, né, entre os diferentes estudiosos, uma consciência que nós conseguimos obter, um avanço, né, que nós produzimos em termos civilizatórios, é a compreensão de que religião tem a ver com identidade. Identidade tem a ver com pluralidade, tem a ver com a maneira singular de pessoas e sociedades identificarem o seu próprio ser, identificarem os seus devires, né? Identificarem também os seus agoras, né? Se é que a gente pode cometer essa breve infração da língua portuguesa, né? Pluralizando a palavra agora, mas as religiões têm esse propósito de justamente através dessa compreensão que nós conseguimos obter, né, nos tempos que nós vivemos, ela deve ter o propósito de fazer os interesses das diversas comunidades humanas, guardadas as suas peculiaridades, diversidades e direitos, para a convivência fraterna, a convivência sororal, a convivência comum entre todas as formas de crença, entre todas as formas de credo e de percepções, de ordenar e de descrever tudo a partir da experiência. Elton, alguma pergunta? Peraí, tu tá mudo. Pode ir. Áudio? Tá conseguindo ouvir? Falar?
O que é um probleminha no som? Acontece. Sobre uma questão que eu toquei antes com os outros professores que eu tocar contigo também. Não sei se chegou a ver o episódio que aconteceu na sala de aula de uma professora no Paraná, se não me engano. Que foi uma saudação à bandeira, daquele modo, com o braço erguido. E hoje a gente viu em Santa Catarina várias pessoas fazendo o mesmo gesto. Para quem estudou e conhece história, né, sabe que aquilo não é uma saudação normal. O senhor tem medo de que aconteça alguma coisa e esses atos virem normal? E aquelas ideias de antigamente que foram feitas no século XX por um certo partido, uma certa nação, recriem, mas não do mesmo modo, mas da mesma forma no sentido inovado, só que em outro país. Olha, é difícil a gente falar, né, da realidade de outros países, mas eu acho que no caso do Brasil, principalmente por conta dessas manifestações preocupantes, né, que você lembrou agora, eu acho que não é questão de ter medo, né, mas eu acho que nós devemos talvez recuperar um senso de urgência diante disso, com relação à necessidade de realmente investir em programas de educação e de formação cultural que façam com que a cultura no Brasil deixe de ser instrumento de ostentação, privilégio de poucos, né? Elemento definidor simplesmente de classes, e se torne ela, a cultura, a formação cultural, instrumento de libertação das consciências, né? Libertação de pensamentos superficiais, né? Libertação de tendências autoritárias, libertação da má compreensão acerca, né, de valores humanos e civilizatórios cujo principal objetivo e razão de ser é promover o ser humano e o bom convívio do ser humano com o seu próximo, com a natureza, né? Então a gente viu muito claramente, estão me ouvindo? Tá? Posso continuar? Não sei se houve uma queda aí. Sim, pode continuar, senhor. Estou te ouvindo. Tá. Então, assim, eu acho que nós temos um grande desafio de justamente investir em programas socioculturais, sociopolíticos e políticas públicas, para que a educação ela deixe de ser um artigo de consumo, né, um instrumento a mais, ou melhor, né, um produto a mais nas prateleiras do mercado, acessível apenas a alguns poucos sujeitos e, portanto, elemento utilizado apenas para distinguir integrantes de determinadas classes mais abastadas em detrimento de outras.
e passe a ser elemento de aprofundamento das consciências, né, de formação de um pensamento mais crítico, inclusive em relação a valores que, como nós vimos, foram tematizados, né, nos últimos anos como pretexto para a realização de ações políticas e sociais completamente autoritárias, né? Valores como o amor à pátria, Deus, família, né? Esses valores em si não são valores ruins, não são valores pertencentes a uma bandeira, né, ideológica, e muito menos são valores que devem ser utilizados para a sobreposição de um determinado grupo sobre outros para mero exercício de poder autocrático. Então, por que eu toco na questão dos valores? Né? Porque nos regimes totalitários que você, Matheus, bem lembrou, no século XX, né, esses mesmos valores que são valores bons, né, que deveriam inspirar um sentimento gregário, né, um sentimento de devoção em relação à vida, em relação ao próximo, em relação à paz, em relação à boa convivência, foram distorcidos para justamente realizar o contrário do que eles propõem. E aí nós vimos, então, genocídios em massa, nós vimos regimes que estabeleceram, né, as suas convicções completamente através da repressão, da força bruta, da violência, do assassinato. Nós vimos aí as inúmeras tentativas, né, de amordaçar vozes discordantes, né, a tentativas de desqualificar o debate democrático, a falta de compromisso com a veiculação de fatos e a análise honesta de fatos em favor do espalhamento, né, ou da difusão das lamentavelmente famosas fake news. Então, talvez, Matheus, não seja questão de ter medo, né? Mas de recuperar um senso de urgência em relação aos rumos, né, da formação não só profissional, mas também pessoal e intelectual dos nossos jovens, né, das futuras gerações, a fim de que a barbárie, né, a violência desmedida, a violência injustificada, a autocracia, o abuso arbitrário de valores morais, cívicos e religiosos permaneçam no lugar de onde eles nunca deveriam ter saído, né, na lata do lixo, né? E que as futuras gerações, então, realmente aprendam com o passado aquilo que realmente nunca deve ser repetido, nunca deve acontecer novamente. Então, na minha percepção, nós temos agora diante de nós uma grande oportunidade de recuperar esse senso de urgência com relação a esses acontecimentos tristes do passado, e que alguns dos elementos que acabaram possibilitando aqueles fatos trágicos, né, estavam tentando se insinuar novamente em tempos recentes aqui no nosso país e em outros lugares do mundo, né? Então é preciso ter realmente um compromisso de combater com todas as forças, através da educação, através das relações pacíficas, através do diálogo, através da educação, essas coisas nocivas para que elas não se repitam mais.
Acho que agora tá com som alto. Consegue falar alguma coisa? Elton, acho que agora tá com som. Tu consegue falar alguma coisa? Estão me ouvindo? Sim, agora sim. Sim. Agora eu volto. Tu tem alguma coisa a falar? Não, eu vi. Sim, eu vi tu comentando ali da saudação à bandeira que eles estavam fazendo e foi até confundido. Isso daí na época do quartel ali que eu servi, era direto. Nas escolas também eles fazem a saudação à bandeira desse jeito. Com o braço estendido? Sim, ali no Tiradentes a gente fazia assim também. Bom, agora tá esclarecido. Tem alguma pergunta pro professor? Por enquanto ainda não. Vocês estão ouvindo um ruído parecendo um motor? Não. Tá, então tá bom. Tá, como o Elton falou, do braço estendido com a saudação à bandeira, eu não lembro. Até porque faz tempo. E vamos assim continuar falando do cenário. Tenho visto bastante professores da classe falando que nessas duas propostas de governo não tinha uma proposta definida para a educação. O senhor tem o mesmo pensamento ou viu que não, tem sim, eu vi esse projeto e eu acho que vai funcionar? Você só pode repetir a última parte, que eu acho que cortou, né? Até onde o senhor ouviu? É quando você ia falar de alguns professores em sala de aula que disseram, aí quando você ia dizer o que eles disseram, cortou. Ah, tá. Sim, que nesses dois governos concorrentes que tinha entre Bolsonaro e Lula, eles não viam uma proposta para a educação definida, né? Eu queria saber se o senhor vê da mesma forma ou se o senhor viu que tem um projeto ali de educação e que o senhor acredita nesse projeto que vai ser lançado já nesse governo de transição. Olha, eu acho que o novo governo eleito, né, considerando o âmbito de competência da sua atuação, para mim ficou claro que vai dar continuidade à política de investimento na educação a nível federal, no caso, né, das universidades. Mas, como eu disse anteriormente também, me parece que há uma disposição do presidente Lula de discutir a questão da educação em outros níveis, mas aí passa por sentar com as autoridades e lideranças, né, principalmente dos estados, para justamente discutir os rumos da educação no Brasil. E é aquilo que a gente também pode chamar, né, de um panorama geral, né, que o programa de governo apresenta, e que vai ser desenvolvido ao longo desse período, né, de 4 anos de governo. Mas me parece que o que
se pretende fazer está muito claro, né? É retomada do investimento no ensino superior e também a retomada do investimento em pesquisa, que é feita, né, a partir do investimento também na qualidade do trabalho das universidades, né? Pode ser que essa proposta deveria ter se explorado um pouco mais a partir, né, daquilo que nas campanhas, né, essa frente ampla, né, tem como meta para aplicar o desenvolvimento do Brasil, também se aprofundado, né? Mas eu acho que isso não é impedimento para que a gente veja que o governo que agora está para começar parece oferecer muito maior segurança de que haverá investimento maciço em políticas educacionais efetivas do que a gente tem visto até agora nos últimos anos, né? E considerando também que políticas públicas de modo geral e entre elas, né, políticas voltadas para a educação se fazem a partir do diálogo com a sociedade, né? Do diálogo dos diversos representantes políticos entre si, mas também do diálogo com a sociedade e com os diversos setores que compõem, né, o funcionamento organizacional e administrativo do nosso país. Então não dá para simplesmente cobrar, penso eu, né, um programa hermético, né, sem passar por uma conversa, por um diálogo com as diversas instâncias de governo, de autoridades e também de representação dos diferentes setores sociais. Me parece que o fundamento está aí, né? Há uma disposição do governo de reconhecer a deficiência na formação que nós temos, né, a nível escolar no nosso país, que se agravou nos últimos anos, e a vontade, né, e o compromisso, eu acho que a palavra é essa, compromisso, de realmente investir em políticas que valorizem a educação e que proporcionem, né, recursos para que não só a formação intelectual, universitária, profissional, mas também o desenvolvimento da pesquisa a partir desses centros, né, de cultivo do saber que são as universidades, sejam coisas que realmente caracterizem os rumos, né, da realidade educacional do nosso país nos próximos anos. Você falou que é interessante sobre as pesquisas, né? É um dos campos que a gente precisa muito ter um olhar mais profundo, né? Em todos os campos de pesquisas, sendo que metade dos grandes pesquisadores que a gente tem no Brasil muitas vezes saem daqui porque não tem um reconhecimento, não tem uma valorização, né? Então, acho que esse aspecto da pesquisa, né, tinha que ser muito, tem que ter um olhar muito profundo, né? A gente vê grandes pesquisadores, não só nas humanas, mas tipo nas exatas também, e não tem esse olhar para eles. Creio que se a gente olhar um pouco mais para eles, a gente tem um país que vai crescer bastante, porque para as ideias serem muito boas. Nesse aspecto eu concordo muito contigo. E
Mas tinha que ter mais programas de pesquisa, não só como as que vem tendo, que a que mais eu conheço é a CAPES, mas tem outros que eu não consigo lembrar. Tu acha que deveria ter mais programa de pesquisa ou ter uma ajuda, uma verba maior para essas que já existem? Eu acho, Matheus, que as duas coisas são boas e são muito bem-vindas, né? Você investir nas agências de fomento, como a CAPES, né, que já existem, como também incentivar, né, o fortalecimento e a consolidação de outras agências, justamente para favorecer o desenvolvimento da pesquisa no país, né? E como você mesmo disse, existem vários profissionais, né, várias profissionais que estão fazendo carreira, né, no exterior, porque perceberam que no Brasil não haveria espaço para o desenvolvimento das pesquisas que elas e eles, né, procuravam realizar, exatamente por falta de investimento. Então, na minha percepção, quer dizer, seja investindo nas agências, né, de pesquisa que financiam a pesquisa já existente, seja na formação de outras estruturas, né, administrativas voltadas também para esse fim, me parece que esse tipo de investimento deveria ser uma prioridade, né, porque o próprio presidente Lula chegou a falar isso, né, de que é necessário que o nosso país ele deixe de ser simplesmente um exportador de commodities, né, e ele passe a partir da sua riqueza nativa e a partir, né, de programas que possibilitem o desenvolvimento de mentes, né, brilhantes, que certamente nós temos muitas, inúmeras aqui no nosso país, o Brasil seja também um grande produtor de tecnologia, né? Não só produtor, mas também um país que compartilhe, né, tecnologia com outros países. Quer dizer, é inadmissível que, por maior que seja a nossa participação na economia social, né, em termos da produção e exportação de víveres, né, de produtos de origem agrícola, de origem pecuária, é inadmissível que a nossa economia e também a nossa participação a nível mundial, considerando os recursos sociais, humanos e materiais que nós temos, que essas atividades econômicas, né, predominantemente agrícolas, sejam a única coisa que nós tenhamos a oferecer. Então, me parece que o investimento em ciência e tecnologia deveria ser uma prioridade, né, no nosso país, e não apenas o desenvolvimento em ciência e tecnologia, entendidas essas coisas restritamente como vinculadas às ciências exatas ou às ciências da natureza, mas também o incentivo, né, à pesquisa, à extensão, né, ao desenvolvimento das ciências humanas, né, das ciências voltadas para a reflexão a respeito do ser humano, dos processos históricos, dos problemas filosóficos, né, das tendências econômicas, né, do movimento
e das modificações entre as culturas, é preciso que o Brasil também se destaque, né, mundialmente falando, na produção de cientistas sociais, de historiadores, de cientistas da religião, né, de economistas, né, pessoas que também pensem o ser humano e pensem a sociedade humana e consigam fazer isso com êxito, né, com destaque, com reconhecimento, graças a incentivos, né, que sejam também dados para que esse tipo de investigação científica seja feita. Professor, muito obrigado por vir nos dar essa entrevista. Não vou tomar mais seu tempo. Eu achei a entrevista muito legal e esclarecedora. É bom sempre ver um ponto de vista de pessoas que não só me deram aula, mas também que também são grandes profissionais em suas áreas, né? Como as outras pessoas que vieram aqui, o senhor que veio também fizeram parte da vida de muitos ali. Então, seu microfone está fechado. Opa. Eu esqueci desse detalhe. Senhor, como eu estava dizendo, não queremos mais tomar seu tempo. Eu te agradeço muito pela entrevista. Como eu estava falando, o senhor fez parte de muitas pessoas, né, como profissional, assim como vários professores que tiveram aqui são excelentes profissionais. É sempre bom ter grandes profissionais vindo aqui e esclarecendo algumas dúvidas, dando seus pontos de vista. O Elton também tem a oportunidade de conhecê-lo, né? Sempre eu falo de quem eu trago e que eu conheço. O Elton, alguma palavra? Eu queria agradecer ao senhor por participar, gente. Agora a gente está começando agora com o podcast. Então, senhor, eu agradeço o convite, fiquei muito honrado. Eu espero que tenha sido legal para o senhor, como foi para a gente, né? Espero que possa vir mais vezes, né? Até porque vai ter bastante assunto para esclarecer. E te digo muito obrigado de coração e muito sucesso na sua carreira como um excelente profissional que será. Agradeço muito a você, Matheus, Elton. Eu desejo também que nas atividades profissionais de vocês, né, que incluem também esse podcast, né, vocês tenham muito êxito, muito sucesso, né, porque representam, né, aqueles profissionais que podem dar às gerações de agora e a outras gerações, né, uma formação capaz de fazer com que, em termos civilizatórios, sociais, o nosso país se torne, né, cada vez mais destacado em termos mundiais, mas também no que se refere à convivência, né, e ao desenvolvimento interno. Que vocês e os seus colegas, né, da área da história e das outras ciências humanas sejam muito bem sucedidos nos próximos anos, encontrem espaço cada vez maior para que as suas vozes influenciem as gerações e que nas vidas pessoais de vocês tenham bastante alegria, bastante realização. Longa vida a este podcast e longa vida às carreiras e profissões de vocês.